Salve, salve, meu povo, paz e bem, vivendo a alegria de mais um encontro, mais uma roda de conversa do Evangelho para além dos templos. Aqui embaixo na sua tela está passando todos os nossos parceiros. Agora a gente tem uma rede de canais que transmite essa roda de conversa. Então curta, comente, compartilha, mande para aquele amigo, aquela amiga, ou se tiver alguma dúvida também, tiver algum acréscimo, alguma contribuição a fazer aos nossos comentários, aos nossos diálogos, estejam sempre à vontade para escrever aqui a sua dúvida, seu comentário. Vai ser uma alegria te receber e te acolher aqui nessa grande ciranda, nessa grande roda de conversa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Então, pessoal, hoje estou aqui com a companhia do meu querido irmão, Frei Gilvander. Seja muito bem-vindo, Gilvander. Olá, Darlan. Prazer revê-lo, né? Eu em Belo Horizonte, você em Salvador, e esse trem aqui viabiliza a gente se ver e se comunicar. Que beleza, né? Com certeza, isso é bom demais. Isso faz com que a gente alcance o Brasil inteiro, quiçá outros países, né? Viva a tecnologia. E a pandemia que serviu para impulsionar esse mecanismo, essa forma de levar a palavra, levar mensagens, levar formação e também essa roda de conversa a tanta gente espalhada pelo Brasil inteiro. Muito bem, Frei Wanders, hoje, de uma forma muito especial, nós temos aí dois evangelhos. A gente tem a parábola da misericórdia em Lucas 15, versículos de 1 a 32, e também as igrejas celebram a festa da Santa Cruz, o domingo da Santa Cruz, que é João 3, de 13 a 17. Então, em poucas palavras, Frei Wander, o que é que esses o que é que a gente pode falar de abertura, de resumo desses dois evangelhos, para a gente começar a nossa prosa de hoje? Ok, Darlan. Primeiro, sobre a festa da Santa Cruz, que a igreja propõe, celebra-se liturgicamente nesse 14 de setembro. Festa que é fruto do cristianismo imperial antigo, né? E ela surgiu a partir da consagração de duas basílicas, segundo pedido do imperador Constantino, que ele teria mandado erguer nos lugares identificados como tendo sido o da crucifixão de Jesus e do seu túmulo vazio. E a partir do século VII da era cristã, essa celebração da festa da Santa Cruz passou-se para Roma e para todo o mundo ocidental. E aí, durante a Idade Média, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. A cruz de Jesus brilhou nas bandeiras dos cruzados. Quem se sentia no direito de matar em nome de Deus, que foram matar muçulmanos na Palestina. E a gente tem que perguntar, né? Quem disse que os cruzados eram mais humanos que os muçulmanos? No século XIII, com a cruz nas mãos, católicos perseguiram e mataram cristãos considerados hereges na França e na Itália. Durante a Segunda Guerra quase mundial, né, na Europa, o regime nazista usou a cruz suástica como símbolo de seu poder. Com essa cruz, assassinou milhões de pessoas por serem judias, ou por serem homossexuais, ciganas ou comunistas. A cruz de Jesus estava nas salas e nos oratórios das casas grandes das fazendas dos senhores escravocratas. E atualmente, a cruz está na parede de palácios, em auditórios do Congresso Nacional,
ou também em tribunais que muitas vezes julgam de forma injusta. Cruzes de ouro e de prata servem de enfeite no pescoço de gente rica e insensível aos sofrimentos da classe empobrecida. O problema, Darlan, é que a cruz de Jesus pode ser considerada um símbolo sagrado, se for para que nunca mais no mundo ninguém seja torturado ou crucificado. Chegou a se ensinar que na cruz Jesus teria pagado ao Pai a dívida da humanidade pecadora. Uma visão horrorosa de Deus, como se Deus fosse sádico e cruel e oferecesse seu filho para, de forma mecânica, salvar a humanidade, né? Esse modo de devoção à Santa Cruz separa a cruz de Jesus da cruz de todos os oprimidos e da cruz que sofre a Mãe Terra explorada e maltratada. Não nos ensina a contemplar a cruz de Jesus na vida nossa de cada dia como missão de doação para transformar o mundo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17, a gente vê lá, a partir do livro de Números, na Bíblia, diz que Moisés, no deserto, levantou uma serpente de bronze. É um ídolo cananeu, né? Mas significava o compromisso de Deus com a cura das doenças e epidemias de pele que o povo contraía no deserto. A serpente de bronze, apesar de ser divindade dos cananeus, foi um instrumento de cura do povo hebreu no deserto e possibilitou que o povo continuasse o seu caminho para a terra prometida. Assim devemos ver a cruz de Jesus. Assim como o olhar para a serpente curava, o olhar amoroso e solidário para a cruz de Jesus será caminho de salvação para nós e para todo mundo. Não para nos ligar meramente a um culto de relíquia religiosa, e sim para nos confirmar no caminho da libertação integral. Então, Darlan, se tivesse o suprassumo desse evangelho, dessa festa da Santa Cruz, eu acho que a gente deve se apegar, considerando a cruz como símbolo do cristão, a cruz não como algo que nos estimula a gente a ostentar, eu sou pessoa cristã. E aí, usar a cruz, se apresentar como cristão e continuar oprimindo, mas a cruz para nos lembrar que Jesus doou a sua vida por nós, não ficou de braços cruzados, né, de braços abertos, por amor extremado. Então, nos apontando o caminho que é doação de vida, na partilha, na solidariedade, por amor, que é o caminho que salva e liberta. Será que pode ser por aí, Darlan? Mas que pode, né? Excelente intronização aí para esses dois evangelhos. Em Lucas, esse evangelho de Lucas traz uma temática no artigo que vai ser que foi publicado essa semana, né? Que é o Deus Amor é uma festa que não exclui ninguém. E eu acho isso muito bonito, essa provocação me convida, acredito que convida também a quem nos acompanha a fazer essa reflexão, que a festa de Deus é uma festa que realmente não exclui ninguém. Para Givander, no nesse evangelho de Lucas 15, de 1 a 32, essas três parábolas de busca pelos perdidos e também a festa pela alegria do reencontro. É errado afirmar que essas são as parábolas que mostram os perdidos se convertendo? Qual seria a melhor tradução desses evangelhos para quem nos acompanha? O Darlan, de forma assim, já está no imaginário popular, no senso comum, né? Normalmente, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde estão essas três parábolas, a da ovelha perdida sendo encontrada, da moeda de prata, dracma, sendo encontrada, e a mulher fazendo festa, o pastor fazendo festa, e o pai que reencontra o filho perdido fazendo festa.
normalmente são entendidas como parábolas, veja, olha, os perdidos estão se convertendo, mas essa chave de leitura ela não é muito boa não, porque ela coloca o foco nas pessoas perdidas. Primeiro que é contraditório você imaginar que uma ovelha vai se converter, é um animal, que não é humano. Depois você imaginar que uma moeda vai se converter, também. E também o filho pródigo, também não tem sinal nenhum no evangelho dizendo que ele se converteu. Diz que ele retomou para reconstruir a sua vida. Então é importante a gente ver que o foco desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, primeiro, para a gente entender bem, a gente tem que pensar, para quem que Jesus está contando essas 3 parábolas? É para fariseus e doutores da lei, aqueles que criticavam Jesus. Porque Jesus estava andando com pecadores, com publicanos, com pessoas impuras. Então, essa é ser um puxão de orelha naquelas pessoas dogmáticas, dogmatizadas, fundamentalistas. Aí Jesus chega para os fariseus: ô fariseu, vem cá, vamos ver aqui, ó, o pastor tem 100 ovelhas, uma se some, ele vai ficar cuidando das 99, vai aos perdidos. Então o foco aqui, a gente tem que ver no pastor, na mulher e no pai. E aí é bonito a gente perceber que vai mostrar assim que a compaixão e misericórdia de Deus mostra o pastor, a mulher e o pai buscam, procuram, eles vão ter uma empatia, eles organizam a vida a partir do outro e daquele outro que está ou perdido, ou distante, ou ameaçado, e busca, 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 procura, procura. E quando procura, irrompe uma alegria. No Evangelho repete várias vezes. E ficaram felizes. E chamou os amigos e vizinhos, venham celebrar comigo, vamos fazer festa. Então uma característica assim vai mostrar um Deus que é compaixão misericordioso, mas é um Deus alegre, é um Deus da felicidade. Parece que Deus está soltando a gandaia. Me lembra muito esse capítulo 15, aquele filme sobre Deus brasileiro, né? Deus de férias e rodando, encontrando o povo do Nordeste, Deus dançando forró, Deus no meio dos indígenas, Deus que procura um padre aí em Salvador, aí o padre bate a porta da igreja na cara de Deus. Então, isso é que é o principal. Aqui vai mostrar que, por exemplo, o mais perdido não é o filho jovem que pediu herança para partir. Ele já era jovem e naquela época ele tinha o direito, se quisesse pedir a herança, e tocar a vida de cabeça erguida, buscar autonomia, para estar fazendo a coisa correta. Agora, mais perdido que o jovem, 1000 vezes mais perdido, está o filho turrão, o que ficou, e aquele que nem mais reconhecia. Esse teu filho, já não reconhecia como meu filho. Então, é essas 3 parábolas, chamadas parábolas da misericórdia do capítulo 15 de Lucas, é para nos mostrar a beleza e a maravilha da gente entender Deus como sumamente amoroso, compassivo, misericordioso. Deus não é aquele Deus rancoroso, julgador, que está distante, ameaçador, cruel. Então, todas as pessoas, sejam leigos ou líderes ou chefes religiosos que ficam usando textos bíblicos para dizer, olha, cuidado, cuidado que isso é pecado, Deus vai te punir, Deus vai te castigar, você tem que se converter, é uma idolatria que se faz de Deus. Aqui mostra um Deus humano, que quer transformar a vida, e a vida em festa, né? Festa para todos, né? Por exemplo, a partir desse evangelho, Darlan, a gente vê, por exemplo, como aquele filho mais velho, tem gente hoje que se diz profundamente cristã, mas é pessoa que é favorável à pena de morte, que está aí idolatrando o Estado de Israel como se os judeus fossem cristãos, apoiando aquele genocídio lá em cima do povo palestino. Tem muita gente que se diz cristã hoje que está pedindo anistia, um absurdo que foi, né? A história do Brasil demonstra que quem atentou contra o Estado democrático e foi anistiado, logo depois vem dar o golpe e implanta novas ditaduras no país. Então,
esse Evangelho capítulo 15, ele mostra para nós uma versão de um Deus que é sumamente amoroso, não é aquele Deus rancoroso. E aí isso me faz lembrar de Martinho Lutero, né, o reformador da igreja, que afirmava: Deus prefere a blasfêmia do ímpio, que é justo, do que o aleluia do injusto. É um pouco por aí, Darlan. Maravilha. Quanto aprendizado e como a gente se dá conta do quanto a Bíblia é atual, né, quanto que ela fala dentro dos nossos contextos. Eu sempre gosto de frisar, tanto aqui como na minha comunidade de oração, eu digo assim: o evangelho, se a gente lê hoje e voltar a ler amanhã, ele já se renova. Ele traz um novo significado, né, e isso é muito interessante. Prodivander, falando um pouquinho, né, sobre a festa da Santa Cruz, como que surge essa a gente vê para o cristianismo, a cruz é um símbolo muito forte, né, tá muito presente na história do cristianismo. Então como que a gente faz essa assimilação da festa da Santa Cruz, essa presença da cruz, qual o impacto da cruz ser esse símbolo mais forte do cristianismo? Fala um pouquinho para a gente dessa festa e desse símbolo, por favor. O Darlan, está muito convencionado no Brasil, muita gente fala assim que o povo brasileiro tem o jeitinho brasileiro, jeitinho brasileiro. Então tem muitas pessoas que quer dar um jeitinho também para lidar com Deus, e aí principalmente quando se está em igrejas lideradas por alguém que faz uma imagem de Deus, como se Deus fosse todo-poderoso, castigador, cruel, aquele que está sempre de dedo em riste, assim, para te punir. E aí arruma um jeito de tentar aplacar a ira de Deus. Como? Desvinculando a fé da vida real. E aí a pessoa embarca no culto, na religiosidade, em cumprir promessas, em participar de eventos religiosos, seja procissão, seja o que for, ou usar uma cruz de Cristo, como se fosse uma mágica. Isso, se a gente vai prestar bem atenção na fina flor dos textos bíblicos, não é isso, porque desde lá da experiência primária dos povos escravizados, diz que Deus ouviu o grito, os clamores dos povos escravizados, desceu, abraçou o povo, ouviu, se juntou e fez caminhada. Deus está conosco, caminhando. Quer dizer, o divino está no humano, não está separado. Aí, a cruz de Cristo, ela tem sentido, e o sentido é bonito, no sentido de ver assim, olha, igual a gente tem uma fotografia da nossa mamãe, do nosso papai, da pessoa que a gente ama, tem pessoas que gostam de andar com a fotografia até no próprio bolso, assim, porque a fotografia se remete. Então, o sentido, eu acho que mais promissor da cruz é dizer assim: olha, veja aqui, ó, eu sou discípulo ou discípulo de um crucificado, que foi por amor a todas as pessoas e prioritariamente aos crucificados da história, os de ontem e os de hoje. Então, ele, para eu segui-lo, eu tenho que fazer como ele. Conforme está lá no Evangelho, está também na primeira carta aos Coríntios, né? Façam isto em memória de mim. Fazer o quê? Fazer o que Jesus fez. Viver como ele viveu, amar como ele amou, ser solidário como ele foi solidário, ficar indignado diante das injustiças como ele ficou, testemunhar, não correr da raia diante das perseguições, doar a vida. Nesse sentido, Darlan, aí a festa da Santa Cruz tem sentido. E a mesma postura, por exemplo, do pai misericordioso que tenta, que acolhe feliz o filho que buscou autonomia, mas depois deu com os burros na água e voltou e ele é abraçado, acolhido. E tenta também acolher o filho turrão, o filho mais velho que representa os fundamentalistas, os fariseus, aqueles enrijecidos, dogmáticos, aqueles que pensam que são dono da verdade.
Então, eu acho que é por aí. O evangelho desse domingo, tanto João 3 quanto o capítulo 15 de Lucas, mostra assim que o divino está no humano, é no cultivo de relações humanas, de relações sociais, que faz a vida se transformar numa festa, e numa festa que não exclui ninguém, mas que coloca todos na dança. Aí o reino divino, ele fica experimentado. É uma maravilha, Darlan. Será que é por aí, Darlan? Eu acredito nisso piamente, Givander. Inclusive, há poucos dias, né, eu estava gravando com o Marcelo e eu falava para ele do quanto a minha fé ficou mais viva quando eu entendi Deus enquanto humano, quando eu entendi Jesus enquanto humano. Entender a humanidade dele faz com que a gente se sinta mais próximo. E aí, quando você traz essa ideia da humanidade de Deus e da divindade do homem, esse paradoxo, essa troca, essa sinergia faz com que a gente tenha uma percepção melhor. Claro que provavelmente muita coisa a gente ainda vai aprender, vai entender ao longo do tempo, né? Muita coisa ainda a gente pode melhorar enquanto ser humano e melhorar também na nossa fé. Porém, na minha experiência de fé, entender a humanidade de Jesus me ajudou a crescer na fé. Wander, para a gente concluir essa roda de conversa de hoje, riquíssima, carregada de informações, se a gente fosse fazer um encontro, né, eu ia falar um cruzamento, mas um encontro desses dois evangelhos, o que é que eles têm em comum? O que é que eles, onde que eles se encontram? O que é que difere um do outro? Como que a gente poderia fazer esse encontro desses dois evangelhos? Acho que não tem outra palavra mesmo. O Darlan, a primeira carta de João fala que Deus é amor. Eu acho que esse evangelho de João 3 e de Lucas 15, a gente pode dizer o contrário. O amor é Deus. E amor não é só questão de sentimento, amor é o amor integral, né? Sim. Conforme está E só daí já tem uma troca maravilhosa, né? exatamente. Então é o amor que tem a dimensão afetiva, de sexualidade, de carinho, de empatia, é o amor que tem a dimensão da solidariedade, é o amor que traz indignação diante de toda e qualquer injustiça, é o amor com força, né? Lá, quando o bom samaritano, inspirado lá a partir de Deuteronômio, fala assim: ame com todo o seu coração, com toda a sua alma e com sua força, é amar com o poder econômico. É o que o Evangelho de Lucas vai dizer assim: olha, fariseus, vocês precisam mudar de vida, porque vocês são amigos do dinheiro, vocês estão idolatrando o capital, o mercado. Então, amar com força é partilhar, é partilhar. Eu acho que é cair a ficha que o maior legado que a gente pode deixar para a humanidade, quando a gente estiver lá no caixão, é as pessoas dizerem assim: olha, essa pessoa aqui foi uma pessoa que viveu a vida partilhando, ele não viveu concentrando, nem acumulando, nem pisando, nem sendo autoritário, nem sendo homofóbico, nem sendo racista. Ele procurava transformar a vida para que ela fosse uma festa. É gostoso isso, né, Darlan? Tem pessoas que têm esse dom só. Tem pessoas assim que têm parece que uma luz, assim, uma força divina, que a pessoa irradia fraternidade. Onde ela vai andando, ela vai os cultivando. Eu sinto que esses dois evangelhos que nós estamos falando aqui apontam nesse sentido, para a gente se Nos abrir leva mão nesse caminho, né? dos ritualismos, dos fundamentalismos, né? Ó, por aí, Darlan, que tal? Maravilha, Wander, concordo plenamente. Eu hoje dizia assim, esses dias, né, domingo e hoje novamente, eu dizia assim, como é bom a gente se sentir amado, como é bom a gente estar perto de pessoas que emanam essa luz, esse brilho, essa coisa boa assim, né? Eu acho que quem andava com Jesus passava mais ou menos por isso. Estava ali caminhando e sentindo toda aquela energia que ele vibrava por onde passava. Wander, meu irmão, muito obrigado pela sua partilha, né? Compartilhar conosco os seus ensinamentos, suas experiências. Agradecemos também a cada um e a cada um que nos acompanha. A gente se despede dessa roda de conversa hoje de uma forma muito especial, ouvindo Baião das Comunidades,
do nosso querido parceiro e companheiro Zé Vicente e irmão de caminhada. Fred Wander, muito obrigado a você que nos acompanha. Beijo no coração, bom domingo, boa semana. Tchau, tchau. Abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Ei, somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Ei, vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Ei, ei. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, ei. Convido os negros, irmãos, o sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Hey! Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor. Hey, hey. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Ei, ei. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, ei. Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Ei, ei. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar. A nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar. Hey, hey. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Hey, hey. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Hey, hey. Laia, laia, la, laia, laia. La la ya la ya, la la ya la ya, la ya la ya.